Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre artigo de opinião. Você está lembrado o que é um artigo de opinião? Artigo de opinião é aquele em que você coloca a tua opinião fundamentada em argumentos sobre uma determinada tese que você está defendendo. Para isso, você precisa selecionar bem os argumentos, os tipos de argumento e, sobretudo, não mudar a sua tese. Se ela for favorável, ela tem que ser favorável, fundamentada com artigos, com argumentos, com tudo aquilo que você vai comprovar a sua tese, ok? O tema saúde mental dos jovens durante a pandemia é abordado nesse artigo de opinião. Você vai perceber toda a estrutura aqui presente no artigo de opinião. A argumentação. Quando a gente fala da argumentação, é muito importante você selecionar os argumentos que vai usar. Um deles é o argumento por causa e consequência. Então, que relações de causa e consequência associadas à saúde na pandemia? Temos causa primária, causa secundária e consequências. Então, nessa argumentação, é importante ficar nítido qual é a causa, qual é a consequência. Vamos utilizar também conetivos. Conetivos são elementos da língua portuguesa que dão indicações de algumas situações. Por exemplo, a situação de tempo, frequentemente, constantemente, às vezes. A finalidade, com o objetivo de. A adversidade. A adversidade é sempre aquela famosa oposição. Então, porém, contudo, todavia, embora, a condição e outros. Argumento de autoridade e citação direta e indireta. Vamos por partes. Argumento de autoridade, a prof quer que você pare e pense um pouquinho na palavra autoridade. Autoridade vem da palavrinha autor, que significa aquele que já escreveu algo sobre alguma coisa. Então, o autor, não você, mas um estudioso, um cientista, alguém que já publicou alguma coisa sobre o mesmo assunto sobre o qual você está escrevendo o seu artigo de opinião. Não confundir aqui discurso de autoridade, a palavra autoridade com autoritarismo, nada a ver. Aqui é autoridade de autor. Observe que um cientista, um especialista, ele não precisa ser famoso, mas ele tem que ter escrito sobre esse assunto e esse assunto é seu no seu artigo de opinião. É você que está escrevendo ali e argumentando sobre isso. Quando você vai colocar esse discurso de autoridade, você vai usar a citação direta, sempre com aspas e com travessão, combinado? Atenção, muita atenção agora. Orientações para a produção de um artigo. Primeira orientação é uma orientação de ouro. Como você escolhe algo que você vai ler? Pelo título. Então, é muito importante você pensar calmamente num título adequado, interessante, instigante sobre o tema do teu artigo de opinião. Quando você vai escrever o teu artigo de opinião, o que você tem que pensar também? Qual é a tese que você vai defender? Se é favorável ou desfavorável? E que argumentos vão comprovar a sua tese? Selecione os tipos de argumento. No caso aqui, um argumento de causa e consequência, um argumento de autoridade, um argumento de exemplificação, dentre outros tipos de argumentos possíveis. Você vai convencer o leitor sobre o ponto de vista. E para isso, o que você tem que fazer? Lançar mão de argumentos, sim. Então, escolha os argumentos que sejam bem convincentes para o seu artigo de opinião. Combinado? Nesse vídeo, nós falamos sobre artigo de opinião. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!